Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, Resolução Estratégica, Prof. Alan Vinícius, quase que não sai, mais uma grande questão. Vamos lá, lembrando que o nosso grande objetivo por aqui é que você aprenda a resolver questões de modo eficiente. Vamos para a questão de número 58. Então, toda atenção, meu povo, toda atenção para que você saiba exatamente o passo a passo para você conseguir resolver questões de forma eficiente. Vamos nessa? Então, seguindo a nossa diretriz, qual é a linha que você deve observar? Depois que você traça o cenário inicial e vislumbra exatamente o que a questão está trazendo, você vai precisar criar o que eu chamo de padrão de resolução. Mas vamos fazer isso dentro de um passo a passo, que fica mais fácil de você visualizar o que eu estou trazendo. Então, dentro de um passo a passo, quando eu penso especificamente na questão 58, olha o que é que nós temos. João é servidor público federal e valeu-se do cargo para lograr proveito pessoal. Poderia ser também proveito de outrem. Nesse caso, além da penalidade de demissão, ficará impossibilitado de retornar ao serviço público federal por 5 anos, nos termos da legislação. O que eu preciso observar aqui? Eu preciso notar se, primeiro ponto, se esse aspecto está ou não condizente com a legislação, como eu mencionei na questão. Então, qual é a linha de raciocínio que eu devo fazer? Opa, eu vou evidenciar um padrão de resolução. E nessa linha do padrão de resolução, eu tenho que entender que a disciplina é direito administrativo. Em diversas ocasiões eu coloco até como uma disciplina independente essa parte de servidores públicos, mas aqui vamos seguir o tradicionalismo, direito administrativo. A parte do tema envolve servidores públicos e dentro da linha do subtema nós estamos tratando do regime disciplinar. Perfeito, entendido, professor, do regime disciplinar. Visualizou esse ponto? O que é que você vai enxergar agora? Exatamente os aspectos que precisam estar claros. E qual é o aspecto? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal é um dever ou é uma proibição? Parece-me claro que estamos falando do rol das proibições. Porque quando eu falo em proibições, eu estou falando em prestações negativas. O que é negativas? Eu estou falando de algo que o servidor precisa, ó, não esquece, que o servidor precisa especificamente deixar de fazer. Ou seja, a ideia aqui é uma ideia, ó, do não, 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 não fazer. É uma ideia do não fazer. Como é uma ideia do deixar de fazer, como é uma ideia do não fazer, é por isso que são prestações negativas, e é isso que você precisa guardar na sua cabeça. Entendeu isso? Quando eu falo das proibições relativas ao servidor público federal, eu estou falando do artigo 117 da Lei 8.112. Especificamente neste tocante, eu estou falando do inciso 9. Então, quando eu pego o artigo 117 e vou lá para o inciso 9, o que é que eu preciso vislumbrar? O que eu preciso entender? Opa, o inciso 9 ele vai trazer o que é proibido ao servidor. Dentre essas proibições está justamente a ideia do valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem,
para lograr proveito pessoal ou de outro, em detrimento da dignidade da função pública. Então, eu vou tirar todos os itens e vou deixar apenas o inciso 9, que é o que trata do ponto que a gente está efetivamente vislumbrando agora. Perfeito, entendi. Então, isso é uma proibição. Perfeito, entendi. Entendeu o que é uma proibição? Você vai entender agora qual é a penalidade. E aí, como eu estou falando de demissão, o que é que você vai ter que ir lá para o artigo 132? E aí você começa a entender como é que isso aparece nas provas. Então, quando eu pego o artigo 132, ele tem 13 incisos. Olha que bacana o formato de aprendizagem. Pegou o artigo 132, você vai verificar o inciso 13. E o que é que o inciso 13 determina? A demissão será aplicada. Note o ponto que aqui está. Será aplicada quando esta demissão? Olha o que está aqui. Transgressão, dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Opa, aqui nós estamos exatamente diante do inciso 9. Então, a penalidade aplicada é a demissão. Só que note que eu trouxe uma outra linha. Eu falei que é demissão. Então, primeira coisa, eu falei que é uma proibição. Eu falei o tipo de proibição. Eu falei que é demissão. E aí eu tenho um outro item, que é uma consequência adicional. E por isso eu trago que é uma demissão qualificada. Qual é esse cenário? É o que está disposto, atenção, no artigo 137 da legislação. Neste caso, o caput desse artigo 37. Então, é importante você entender o que é que este caput do artigo 137 ele traz. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 117, opa, ó, inciso 9, que é o caso, e o inciso 11 está relacionado especificamente à linha atrelada à advocacia administrativa, que é atuar como procurador em repartições públicas para atender a interesses específicos e que não estão admitidos na legislação, mas não é o que a gente está tratando agora. Incompatibiliza o ex-servidor para novo investidor em cargo público federal, ou seja, um novo concurso pelo período de 5 anos. Naturalmente vai surgir a pergunta, e é só federal? É porque a Lei 8.112 só pode fazer a proibição em relação a cargos públicos federais. Em relação às outras esferas, precisará ser o respectivo estatuto. Perfeito? Mas note que só foi possível eu criar esta sequência porque eu comecei fazendo o padrão de resolução. Então, o padrão de resolução, o que que ele traz de vantagem para o seu estudo? Ele permite que você tenha uma organização estratégica de estudos. E quando eu me refiro a ter uma organização estratégica dos estudos, naturalmente, isso nos remete a ter algo muito bacana. E o que é esse algo? É algo de você não se sentir perdido ou perdida nos estudos. E como é que você faz para não se sentir perdido ou perdida? Você precisa saber organizar os estudos. Então, se hoje você senta para estudar, mas não sabe por qual caminho percorrer, é necessário que você busque ajuda. E essa ajuda precisa ser uma ajuda profissional. O primeiro passo que você precisa ter é o que eu chamo de análise individual de perfil estudantil, justamente para você entender em qual patamar do estudo você está. Então, neste momento, na descrição desta resolução estratégica, consta o meu WhatsApp. Manda mensagem dizendo: professor, estava acompanhando a questão de número 58 e quero saber como é que funciona a análise individual de perfil estudantil. Fechado? Para que você possa, a partir daí, ter uma organização estratégica dos estudos. Então, olha o que eu trago. Ficará impossibilitado de retornar ao serviço público federal por 5 anos
nos termos da legislação, é exatamente a linha do artigo 137. Então, o gabarito da questão de número 58 é um gabarito corretíssimo. Não dá para você perder uma questão que você consiga efetivamente desenvolver da melhor forma. Então, gabarito corretíssimo. Além disso, é fundamental que você esteja comigo todo santo dia. Por isso, as minhas redes sociais, elas contemplam conteúdos diários, perfeito? Esse conteúdo diário, ele vai ser trazido para você de qual maneira? Como é que você tem acesso a este conteúdo diário? Como é que você sabe onde está disponível cada um dos pontos que você efetivamente vai ter acesso. Então, é importante você saber cada um desses aspectos, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu me refiro inicialmente ao Spotify, o Spotify nós temos diariamente às 6h06 da manhã, um novo conteúdo. É um podcast sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance. Então, em relação ao podcast, quais são os dias e horário que eles estão disponíveis? Então, já se liga aí de segunda a sexta, às 6h06 da manhã, e a resolução estratégica ao meio-dia, perfeito? Em relação especificamente ao canal do YouTube, como é que você tem acesso especificamente aos materiais do canal do YouTube? De segunda a sexta, você vai ter acesso ao podcast, assim como você vai ter acesso à resolução estratégica, essa que a gente está fazendo aqui, e semanalmente, aulas ao vivo. Nesse momento que eu estou fazendo essa questão, as aulas ao vivo acontecem às quartas-feiras, 14h30, sábados, às 9 da manhã. Perfeito? Além disso, se você precisa efetivamente aprender a organizar os seus estudos, é fundamental que você mantenha contato através do WhatsApp, tá certo? Para que você saiba exatamente o que fazer no desenvolvimento estudantil, para que você efetivamente passe a se encontrar, saber o que fazer no momento tanto de saída de um edital, quanto no momento antes do edital ser publicado. É a análise individual de perfil estudantil. Cada estudante de fato desenvolve características de uma forma, perfeito? Além disso, o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, em que eu posto questões diariamente, sempre seguindo este roteiro que eu vou colocar aqui. Inicialmente, as questões 5, 9, 13 e 18 e as respostas comentadas 7, meia, 12, 16 e 19 horas. Se você ainda precisa de dicas sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance, prof.alanvinicius é um Instagram. Se você precisa de dicas relacionadas a conteúdos como um todo, seja de direito constitucional, de direito administrativo, assim como de outras matérias, é o Acerte Concursos, perfeito? Além disso, se você efetivamente precisa de ter acesso aos melhores especialistas na preparação para concursos, manda mensagem para a minha equipe no 71984244057. Tanto cursos de teoria quanto cursos de questões, tá? Esses cursos se realizam em 3 modalidades: online ao vivo, online com aulas gravadas e presencial. Se você quer ter acesso a estes itens, manda mensagem para mim no número, para minha equipe, melhor dizendo, deste número, e aí você vai ter acesso, vai entender como é que funciona este acervo. Fechado? Importante que você solicite o seu cupom de desconto. O cupom ele vai estar disponível com uma frase que você vai utilizar. Sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius e vai dizer a rede social. No YouTube, no Spotify, você vai dizer qual é a rede. Fechado? Combinado?
Tamo juntos. Então, hoje, nós acabamos de disponibilizar a questão de número 58. Amanhã, impreterivelmente, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 59. Fechado? Grande abraço, estamos juntos. Rumo à sua aprovação. Valeu! Fechou a equipe, a questão 58. Show de bola? Vamos de logo, equipe, para a questão